Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galileia. E quando estava para entrar no povoado, 10 leprosos vieram ao seu encontro, pararam à distância e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: ide apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Voltou um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Atirou-se aos pés de Jesus e, com o rosto por terra, lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser esse estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, tua fé te salvou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Oh. Jesus começou a gravar. Irmãos, há algo de maravilhoso em Jesus. Não, algo não, tudo, né? Mas há algo muito específico dele. Jesus ama aqueles que se põem no caminho. Porque é no caminho que a história acontece. É no caminho que tudo de fato acontece. Deus se revela, Deus nos revela, Deus devolve sentido para nós, Deus devolve ânimo para nós, à medida que damos passos, à medida que caminhamos. Deus vai nos trazendo o grande entendimento a respeito deles e a respeito da nossa vida. E eu penso que não podemos começar de outro modo esta homilia, senão dizendo: se ainda depois de todo este dia os nossos pés estiverem cravados e paralisados, nós não vamos conseguir perceber o que está acontecendo ao nosso redor. Se a gente fica parado, a gente perde a visão das coisas. Parar tem que ser aquele momento de respirar, olhar e continuar. Mas se nós ficamos estagnados, nós não conseguimos, nós nos perdemos, nós perdemos a direção. É próprio daqueles que seguem a Jesus caminhar. E na medida que caminham, Ele vai nos apresentando o plano de salvação dele em nossa vida. Então, se a gente está parado esperando que Deus se mostre, nós precisamos mudar de estratégia.
Porque a gente precisa se pôr a caminho. Porque na medida que nós vamos dando passos, Ele vai nos fazendo entender. Tudo. Ele e a nós. Não é diferente a liturgia desse final de semana. Não é diferente... aliás, esse evangelho de hoje... ele não é diferente de todo o projeto de Jesus, de toda a ação de Jesus. Jesus está sempre no caminho, e no caminho ele encontra pessoas, e neste encontrar as pessoas ele devolve o sentido para cada uma delas. Não só o sentido, mas ele devolve elas a elas mesmas. Né? Ele devolve elas a elas mesmas. E hoje, de modo muito especial, nós encontramos Jesus, o encontro de Jesus com os leprosos. Primeiro, quem são os leprosos? No livro do Levítico, nós encontramos uma lei, a lei de Moisés, quando dá uma orientação a algumas pessoas que contraem lepra. Para aquela época, o leproso ele poderia ser leproso por dois motivos, né? O entendimento daquela época. Ou aquela pessoa pecou contra Deus, ou os pais daquela pessoa pecaram contra Deus. E então ele sofre. Ele está pagando na vida, no corpo, por aqueles pecados. E aí, como naquela época eles não entendiam um pouco sobre esta doença, então a orientação de Moisés era de que as pessoas que contraíssem lepra, eles deveriam ser tirados do meio da comunidade, para não contaminar as outras pessoas. Não só tirados, eles precisavam vestir saco, eles precisavam andar com chapalinho no pescoço, né? Para que por onde eles passassem, as pessoas ouvissem e não chegassem nem perto. E não chegando perto, mas ouvindo o barulho do sininho, eles gritassem impuro, impuro, para que ninguém chegasse próximo deles. Jesus está ali, no caminho. E de repente, 10 especificamente, 10 leprosos se aproximam de Jesus e gritam para ele, né? Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Vamos parar aqui. Vamos parar aqui. Estes 10 leprosos, esses homens, foram atrás de Jesus. Por quê? Pedindo o que para Jesus? A cura física. Mas há algo especial no Evangelho de São Lucas que faz a gente pensar se é só cura física que eles precisavam. Porque como é que eles chamam Jesus? 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 Bom, nenhuma pessoa que foi curada por Jesus chamou ele de mestre. Chamava de Senhor, chamava de todas as outras coisas. Então Lucas quer nos dizer algo importante a respeito dos 10 leprosos. De que eles precisavam de cura física, mas não só a cura física. Eles precisavam também da cura da emoção, da cura dos afetos, da cura da consciência. Da cura da consciência. E aí nós vamos perceber isso logo depois, né? Quando Jesus encontra e eles pedem, e Jesus diz, continuem caminhando, vão até o sacerdote, se apresentem, né? Ali ao sacerdote. E eles no caminho vão sendo curados. E um daqueles ali, dos 10 que foram curados, um reconhece-se sendo curado. Mas ele não foi só curado fisicamente, ele foi salvo. Por quê? Porque ele não foi curado só no corpo, mas algo aconteceu na sua consciência, que fez com que ele entendesse, calma aí, eu preciso ir ao sacerdote, é a Jesus que eu preciso voltar. E ele volta correndo para Jesus e se lança aos pés dele, enquanto os outros 9 continuam o caminho. E olha, eu não sei não se esses 9 não tiveram que falar um monte para este porque ele estava mudando a rota, né? E aí, de repente, ele se lança diante de Jesus. E Jesus, né? Jesus se admira com aquele homem, o questiona e diz, a tua fé te salvou. Bom, o que a liturgia, o que este evangelho de hoje pode trazer para nós? Primeiro,
Primeiro que este evangelho de hoje está falando também sobre nós, sobre a nossa lepra. Nós podemos reconhecer em nós lepras no corpo e também na consciência, no modo de pensar. E que estas lepras, elas vão nos tirar necessariamente da vida comunitária e pode nos juntar a outros leprosos. É muito interessante olhar para esse evangelho e perceber que gente ferida se relaciona somente com gente ferida. É muito interessante olhar nesse evangelho que quando alguém está ferido, ele logo vai procurar outro. Gente, é difícil encontrar um leproso. Agora, uma comunidade leproso é muito interessante. Porque o que Lucas quer nos dizer? Ele quer nos dizer exatamente isso. De que alguém que se sente ferido, ele vai procurar outro que se sente ferido. E os dois vão potencializar a ferida. E é por isso que não basta só curar o corpo. Porque os 10 foram curados. Mas é preciso curar a consciência, porque se a nossa consciência não acompanhar a cura que Deus está produzindo em nós, nós vamos continuar vivendo como um leproso, mesmo já estando limpo, mesmo já estando salvo, mesmo já estando já tendo sido renovado pelo Senhor. Então, irmãos, nós precisamos olhar para essa história hoje e reconhecer quais são as lepras que nos levam que nos tiram do meio da comunidade, no meio da família, no meio do trabalho, e nos fazem nos juntar com a minoria que também é ferida para continuar ferido. Quais são? Pode ser o meu modo de pensar, né? Ah, não, porque fulano pensa igual eu, então é fácil conviver com fulano. Então, né? De tal modo que aí eu me afasto de todo mundo. E aquilo se torna para mim uma grande lepra. Porque é saudável. Deus nos fez para nos relacionar. Então é saudável que mesmo com dificuldade, aprendamos a conviver com todos. Mas se nos fechamos em determinado grupo, nós já estamos com lepra. Dentro do nosso lar, a mesma coisa. Às vezes, a lepra do lar é terrível. Porque está todo mundo até sarado, faz até academia e tudo. Mas a consciência está ferida, machucada. E quando a consciência está machucada, Nossa Senhora, tudo que é feito não está bom. Tudo que faz não é bom. Está sempre reclamando. Reclama. Cozinhou, reclamou. Não cozinhou, reclamou também. Limpou a casa, reclama. Não arrumou a casa, reclama. Aí dá descarga, reclama. Se não dá descarga, reclama também. Aí se põe desinfetante, reclama. Não põe, reclama também. Aí se lava a louça, reclama. Se não lava, reclama também. Lepra. Lepra. Que tipo de lepra é essa? Perfeccionismo. Do meu jeito. Da minha forma. Da minha maneira. Toda lepra necessariamente vai nos tirar da vida saudável, comum, e vai nos colocar para fora da vida comum. Vai levar a gente para os escondimentos. É interessante que diz o evangelho, eles não podiam se aproximar de Jesus, né? E de ninguém. E dizem que eles pararam à distância. Quem fica leproso, quem está leproso no corpo e na consciência, não está no meio, fica sempre nas bordas. É muito forte isso. Por quê? Porque na borda, a minha cabeça, o meu pensamento fica assim, né? Fica, como é o nome? Aquele bichinho que a gente tem na casa, é o kefir. É igual kefir. Todo dia tem leite novo, precisa de leite novo. Aí fica na borda, aí fica olhando tudo, e fica... E enche, chega a ponto que derrama. Gente, eu não sei o que fazer mais com aquele negócio. Já encheu lá em casa, eu não sei. Quem quiser depois me procura, que eu vou partir. Haja leite. E gente ferida, gente leprosa, é desse jeito. Não se contenta. Bum, derrama. Fique pensando, né? Aqui em Nazaré a fila, eu não sei, lá em Guarulhos a fila deve ser enorme nos bancos, né? Quando você vai
Tem que tirar uma tarde, uma manhã para ficar no banco. Aqui é uns 15, 20 minutos no máximo. Mas, por exemplo, é muito interessante. Às vezes, quando eu vou fazer serviço de banco, isso acontece muitas vezes. Tem 5 pessoas na fila. Aí chega o quinto e diz assim: nossa, mas não tem ninguém para atender. Aí o lá da frente: é verdade, pronto. Ferida com ferida, encontrou, leproso. É assim, gente, é muito. Como pode? É por isso que eu acho fenomenal aquilo que Lucas traz como médico, que a lepra, ela reúne. Ela reúne, né? Por conta da consciência ferida. E eu penso que hoje Deus precisa alcançar o nosso coração, a nossa consciência, para que nós entendamos que somos curados. Para que a nossa família entenda que ela nasceu para ser curada. Para que o nosso relacionamento entenda que nasceu para ser curado. Para que os nossos afetos, o nosso interior entenda: eu não preciso mais viver no bando das feridas. Eu preciso sair do bando das feridas e ir para o lugar da autonomia. E é muito interessante, porque quando o Senhor cura a nossa consciência, a gente sai do grupo da ferida e passa a andar sozinho. E a gente se vê sozinho. Por quê? Porque agora eu preciso amadurecer na autonomia. Eu preciso amadurecer no autoconhecimento. Eu preciso amadurecer. Porque a lepra na consciência não me deixa. Eu vou procurar sempre alguém para continuar alimentando o meu erro, continuar alimentando a minha forma, continuar alimentando o modo que eu penso, continuar me dando colo para eu continuar infantil. Agora, quando o Senhor me cura por inteiro, eu saio do meio dos 10 da lepra e me torno um que vai para o lado. Eu fico imaginando, eu fiquei hoje pensando o dia todo, o que esse homem ouviu para sair do meio dos 10. Olha lá, agora está querendo ser, né? Olha lá, agora é todo bonzão. Olha lá, né? E quantas palavras ele ouviu que estas palavras poderiam fazer ele permanecer ali, junto com o grupo dos leprosos. Mas quando Deus nos cura por inteiro, integralmente, nós somos sarados e saímos do meio e nos tornamos alguém que vai ao encontro de Jesus. E esse Jesus nos forma, esse Jesus nos cuida, esse Jesus nos sara, esse Jesus nos diz: levanta-te e vai. Ele não diz mais: fica aí paradinho, eu vou ver o que eu faço para você. Não, ele diz: levanta, vai, porque a tua fé te salvou. Ele nos põe em movimento, ele nos faz caminhar ainda mais. Porque se a lepra nos impedia, mas mesmo assim dava poucos passos. Quando voltamos para o Senhor, ele nos faz dar muitos passos, ele nos faz nos levantar e continuar, ele nos faz. Só que nós precisamos ter coragem para sair do grupo da lepra. Ter coragem de reconhecer que Deus está nos curando e passar para um novo modo de vida. Pode ser muito teórico, né? Mas na prática, irmãos, isso é um desafio muito grande. Abandonar as chagas e assumir a posição de ser remédio. Abandonar as chagas familiares. Ah, porque você é assim, porque seu pai é assim, você é igualzinho a sua mãe, você é igual ao seu pai, você é igual a sua tia. Sair das chagas da história e passar a ser remédio. Quer dizer, não, a minha família pode ter sido assim até aqui, mas eu tomo a decisão de ser diferente. Por quê? Porque eu deixo Jesus entrar na minha vida. Eu deixo Jesus entrar na minha vida e mudar o meu jeito de fazer. 4 são as condições para viver esta purificação na consciência. Primeiro, crer. Sem crer em Jesus é impossível. Sem crer em Jesus, sem gritar para ele, mestre, sem dizer, Jesus, tu és o meu mestre, é impossível sair da condição de lepra. Segundo, se pôr a caminho. Se pôr a caminho quer dizer, irmãos, que a gente nunca está pronto, a nossa casa nunca está pronta. Está sempre em processo de aprontamento.
Então a gente tem que caminhar. Tem que caminhar. Às vezes a gente não vai ter respostas, mas a gente não pode parar, precisa continuar. Na vida a gente pode não ter muitas respostas, mas a gente não pode parar. A gente precisa se esforçar e continuar caminhando. Eu não vou caminhar sozinho, mas eu preciso crer, eu preciso me pôr a caminho. E aí o terceiro passo é importantíssimo. Eu preciso também reconhecimento. Eu preciso olhar para mim. Eu preciso olhar para mim. A gente tem uma facilidade muito grande de ver a lepra do outro, né, gente? É verdade. Ele não pode dizer que... É verdade, a gente tem uma facilidade muito grande. Mas reconhecer a nossa lepra, necessário é reconhecimento. Que vem de Deus. Que sem Deus a gente não consegue perceber. Reconhecimento. Eu preciso reconhecer. Esse reconhecimento precisa gerar em mim um desejo de mudança, o desejo de conversão. E o quarto passo é voltar para Cristo. Voltar para Cristo. Se lançar em Jesus como aquele que foi curado hoje no Evangelho. Se lançar para Ele. Se lançar nele. Se nós tivermos um coração, irmãos, dobrados, um coração dobrado, se nós tivermos um coração humilde, nós conseguiremos sair da condição de lepra. Deus, Ele nos levará a sair das lepras da nossa existência, das lepras do corpo e na consciência, das lepras dos nossos hábitos e na lepra na nossa consciência. Se nos lançarmos em Jesus, Ele há de nos ajudar. Ele há de se deixarmos, se dobrarmos o nosso coração diante de Jesus, Ele há de fazer isso. Por isso é preciso sair das nossas feridas, do meio das nossas feridas, das nossas chagas, da nossa história, e tomar um novo caminho hoje. E tomar um novo caminho. Eu não sei se a lepra é por conta do seu pecado ou o pecado dos seus pais. Se é hereditário, se é biológico, particular. Se é por conta das suas escolhas ou más escolhas que te levaram à condição de lepra, ou as más escolhas dos vossos pais na sua educação que te construíram um leproso. Mas o que eu sei é que hoje Jesus, Ele nos põe a caminho para nos reconhecer, tirarmos da condição do que disseram a respeito de nós e nos mostrar quem somos. E mostrando quem somos, Ele nos curar por inteiro, não só no corpo, na nossa consciência também. Se você deseja, irmão, eu quero te convidar a ir rezando isso agora. Quero te convidar a ir dizendo para Jesus que Ele pode curar não só o seu corpo hoje, não só os teus hábitos de leproso. Aliás, quais são os teus hábitos de leproso? O hábito de leproso é a falta de confiança. O ato de um leproso é a desconfiança e a fuga. O ato de um leproso é o medo dos outros, é o medo de ser acusado, ferido. O ato do leproso é escondimento, porque acha que ninguém vai acolhê-lo como é, como está. Mas hoje Jesus, Ele está no caminho conosco. Jesus, Ele se encontra conosco hoje. Nós estamos literalmente no meio do caminho. O cenáculo literalmente está no meio do caminho. O cenáculo está no meio do caminho, e é onde Jesus entra nesta noite. Ele entra para encontrar conosco nas nossas lepras e nos chamar das condições de lepra, nos chamar deste lugar. Ele deseja limpar a nossa consciência dos pensamentos leprosos que ferem a nossa autoestima, que ferem a nosso reconhecimento, que dizem mentira a respeito de nós e da nossa casa, que planejam um fracasso para nós. Jesus deseja nesta noite, nesta Eucaristia, arrancar de nós as vestes de lepra, tirar de nós os sininhos de lepra,
e dá para nós uma vida saudável a partir desta noite. Ajuda-nos, Senhor. Convence-nos a sair dos grupos de lepra, dos grupos de fofoca, dos grupos de mentira, dos grupos de julgamento, de acusação, de apontamento. Senhor, tira-nos destes lugares, porque mesmo que eu fique passivo, só ouça, ouvir em determinado momento já é compactuar com a situação. Então arranca-nos, Senhor, da condição de lepra. Tira-nos, Senhor, tira-nos nesta noite, e vem mesmo, Senhor, nos chamar a nos levantar e nos faz voltar a caminhar pela fé, não mais escravizados, não mais paralisados, não mais assim em chagas, mas vem com teu óleo, com teu vinho, lança-te em nós. Vem com a tua mão, com teu olhar, com a tua atenção. Vem, Senhor, com a tua presença então, e toca-nos por inteiro. Toca a nossa consciência, olha fundo nos nossos olhos, muda o nosso modo de pensar, o nosso modo de falar, a nossa forma de ser. Tira a síndrome de Gabriela de nós. Não, Senhor, não é porque eu cresci assim, não é porque eu recebi esta herança que eu serei assim para sempre. Há um novo de Deus para mim. Então, Senhor, eu desejo sair das condições de lepra. Eu desejo, Senhor. Eu quero, Senhor, eu preciso. Eu não quero mais carregar os julgos hereditários. Eu não quero mais carregar os erros dos meus antepassados e viver a culpa deles, Senhor. Eu quero viver como homem livre. Eu quero tomar a decisão de ter uma nova postura. Eu quero viver como alguém livre, que sai do grupo da lepra e corre para se lançar aos teus pés, encontrando um novo sentido, encontrando uma nova visão. Eu desejo, Senhor, para a minha casa, para a minha família, para esta comunidade, para a paróquia, para a minha vocação, para o meu chamado, para o meu ser padre. Eu desejo, Senhor, eu desejo mesmo nesta noite. Eu quero entregar as minhas lepras, Senhor. Eu quero nominar as lepras, Senhor, nesta noite. Porque eu sei, Senhor, que na medida que eu nominá-las, o Senhor vai gerando consciência no meu coração, porque a dor, o sofrimento, a situação não pode me determinar, não pode me parar. Por isso, Senhor, gera em mim hoje um novo tempo. Gera em mim, Senhor, move-te em mim, move toda a minha estrutura, move o meu ser e a minha consciência. Meu irmão, eu não vou poder orar por você. Mesmo no meio dos 10, é um que toma consciência. Eu não posso pedir por você nesta hora, porque somente aquele que deseja uma cura integral, uma salvação integral, uma libertação integral, é capaz agora de pedir ao Senhor: Senhor, muda meu modo de pensar, muda meu modo de agir. Senhor, me tira dos meios que eu me enfurnei para alimentar, Senhor, as minhas feridas, para alimentar a minha mediocridade, para alimentar, Senhor, a minha forma de viver. Senhor, me tira desses lugares de costume. Me tira desses lugares de costume. Eu quero, Senhor, assumir uma nova postura, uma nova postura, uma nova postura. Desejo, Senhor, eu desejo, eu preciso nesta noite. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Eu creio em Ti. Eu creio em Ti e me ponho a caminho nesta hora. Gera reconhecimento em meu coração. Mostra a minha cura acontecendo e me faz voltar para Ti, Senhor. Voltar para Ti, Senhor, para recomeçar, para aprender de novo o modo como andar. Eu desejo, Senhor, eu desejo, eu desejo. Pode então me curar. Eu desejo. Pode então me curar. Eu desejo. Pode então me curar. Eu desejo. Você precisa, meu irmão, você deseja, você precisa, minha irmã, desejar. Eu não posso pedir por você, como eu já disse, mas eu sei que o Senhor está aqui
à espera. Lança-te diante dele. Lança-te diante dele. Lança-te agora com suas palavras, como aquele homem que foi curado se lançou aos pés de Jesus, louvando, com palavras, com postura. Eu sei que você deve estar cansado, o dia foi puxado, mas não dá para ficar diante da lepra e fingir que ela não está aí. É preciso sair desse lugar. É preciso se movimentar, porque até quando nós vamos continuar tendo consciência de que ela está aí e nada vamos fazer? É preciso, meu irmão, porque não dá para esperar para amanhã, não dá para esperar para um outro dia, não dá para esperar para uma outra oportunidade. O tempo da graça é agora. O tempo da graça é agora. Então eis-nos aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Meus pensamentos, olha os meus pensamentos, Senhor. Meus pensamentos que precisam ser tratados nesta hora. Aquele pensamento, Senhor, de inferioridade, que me faz me colocar sempre como o último, precisando sempre de uma palavra de motivação, uma palavra de alguém me olhando. Eu me coloco sempre como aquele que precisa de olhar para dar passos. Senhor, me livra deste lugar. Gera-me, Senhor, um novo tempo. Gera-me, Senhor, em meu coração a confiança, a constância, a fé, a esperança, a parresia, para sair das condições de miséria, Senhor. Eu desejo. Pode então me curar, eu desejo. Pode então me curar, eu desejo. Pode então me curar, eu desejo. Pode então me curar. É muito interessante, porque é assim que funciona. O nosso corpo quer obedecer e a nossa consciência vai retardando. Nós vamos retardando. E aí assim parece que o corpo não é inteiro para dar um sim ao Senhor, para deixar Ele curar a nossa alma. Deus precisa gerar inteireza, Deus precisa gerar sintonia, Deus precisa gerar conformidade, unidade em nós. Está na hora do nosso corpo e a nossa consciência ser uma só. Não mais viver com o corpo para Cristo e a nossa consciência ser como leprosa, pensando todas as matérias de pecado e não entregando para o Senhor. É preciso nesta hora entregar a Jesus. Se você deseja, meu irmão, se você deseja nesta hora, vai entregando a Jesus. Se você não tem palavras para rezar mais, deixe que o Espírito Santo vai orando em você. Solta a sua voz e vai orando em línguas, até que o Espírito Santo te faça em você aquilo que disse no Evangelho de hoje: levanta-te e vai. Até que o Espírito Santo te chame a levantar, sair de toda desordem, sair de toda falta de sintonia, de toda falta de ordem. Vai deixando que o Espírito Santo gere em ti nesta noite aquela ordem de Jesus que diz: olha, você não é mais leproso. Olha, você não pode mais viver como leproso. Você precisa viver como um homem e uma mulher curado, um homem e uma mulher livre. Espírito Santo, nós pedimos. Espírito Santo, nós desejamos. Nós ansiamos, Espírito Santo, que o Senhor convença a igreja, que o Senhor convença-nos nesta hora, para sairmos das condições de lepra. Nós pedimos. Mericandro la bastore balabarala naralabarala Shiriana barala vai, Espírito Santo, despertando a tua igreja para sair da lepra relacional, para sair da lepra das mentiras, para sair da lepra do erro, da lepra da escravidão, das falsas verdades.
Jesus, ó bom mestre, tem compaixão de mim. Ó Jesus, bom mestre, tem compaixão de mim. Jesus, um bom mestre, tem compaixão de mim. Jesus, bom mestre, tem compaixão de mim. Jesus, bom mestre, tem compaixão. Como aquele homem, cante, peça compaixão ao bom mestre. Tem compaixão, transformando a nossa vida nesta noite. Jesus, bom mestre, tem compaixão de mim. Jesus, bom mestre, tem compaixão. A igreja cante ao Senhor. Jesus, tem compaixão de mim. Isso mesmo. Jesus, bom mestre, com toda a força, cante ao Senhor. Jesus, Jesus, bom mestre, tem compaixão de mim. Jesus, 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 Bom mestre, tem compaixão de mim. Levante a sua mão direita e ao som desta melodia, acreditando no bom mestre que nos salva, que nos livra, proclamemos com fé: creio em Deus Pai, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém, amém, amém. Como um povo limpo, restaurado.